Vereadores e suplente, um suplente de vereador no Piauí, essas pessoas estão em uma lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Um dos alvos da investigação é um vereador da cidade de Vera Mendes, a 70 quilômetros de Picos. Segundo o MTE, o parlamentar já teve a empresa autuada pelo crime pelo menos 6 vezes. Ao vivo, vamos falar com a equipe de reportagem, mais uma vez, da Nájila Santos, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa investigação. Olá para você mais uma vez, Nájila. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Clebson. Boa noite mais uma vez para você que está nos assistindo. Olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou essa lista que contém prefeitos e vereadores eleitos e suplentes nas eleições de 2024 que constam nessa lista suja. Pelo menos 5 vereadores eleitos constam nessa lista suja de trabalho, de lista que inclui pessoas que estão vinculadas à exploração de trabalho, a esse trabalho análogo à escravidão. E olha, mesmo diante de estar dentro dessa lista suja, eles não estão impedidos de exercerem seus mandatos, tendo em vista que a lei de ficha limpa, ela exige que esses suplentes, esses vereadores sejam pelo menos condenação definitiva pela justiça para que deixem de exigir seus mandatos. Dentre esses vereadores, tem 2 vereadores que são do estado do Piauí, um deles é do município de Vera Mendes, o Fabiano, do MDB, e também o vereador Manuel Nascimento, do Republicanos de Amarante do Piauí. Só para que você entenda qual é a gravidade dessa operação e qual é o grau que essas pessoas estão envolvidas com a exploração do trabalho escravo, no caso do Manuel Nascimento, do Republicanos, ele foi incluído nessa lista ainda em 2022, após uma fiscalização que resultou no resgate de 22 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão. Eles não tinham nenhum saneamento básico, viviam sem banheiros, em 3 alojamentos ainda de palha e estavam nessa situação onde essa operação encontrou esses 22 trabalhadores. Esse vereador, ele é dono de uma empresa de extração e britamento em pedras no município de Amarante do Piauí, um município que fica nas proximidades da capital Teresina. Ele foi autuado 14 vezes e acumula um débito de 244 mil em multas ao Ministério do Trabalho. Ainda sobre o Fabiano, já no caso do Fabiano, o MDBista, ele é um vereador proprietário de uma pedreira em Vera Mendes. Essa pedreira lá do município já foi autuada mais de 6 vezes, também por registros de trabalho análogo à escravidão, onde esses trabalhadores não tinham condições favoráveis para trabalhar. Desses trabalhadores que foram apreendidos, que foram encontrados nessa situação, foram 60 trabalhadores que viviam em situações insalubres. Nesse cenário, o Fabiano, o MDBista, ele acumula um valor de 23 milhões, mais de 23 milhões em dívidas relacionadas à exploração de trabalho análogo à escravidão. Desses políticos divulgados nessa lista, 7 desses políticos estão principalmente relacionados na região Nordeste. Além do Piauí, aparecem nessa lista o Ceará e a Bahia. Desses vereadores que estão na lista suja também aparece apenas um da região Sul. E desses 7 políticos que foram citados nessa lista, 4 deles têm vínculos com essas infrações, têm vínculos com essas empresas, e 3 deles só têm apenas o nome vinculado. Todas essas infrações estão voltadas para a exploração de predeiras e também de extração de rochas. Esse vereador do município de Vera Mendes, o Fabiano, MDBista, já foi autuado mais de 6 vezes com essa pedreira que ele tem lá no município e acumula mais de 23 milhões em dívidas para o Ministério do Trabalho. E como eu havia falado anteriormente, mesmo estando nessa lista, eles não são impedidos de exercer o seu trabalho diante do mandato. Eles não perdem a execução do mandato. Eles continuam exercendo seus mandatos, mesmo estando participando dessa operação da lista suja do Ministério do Trabalho. Clebson. E Nájila, só fazer uma correção aqui da dívida. Nesse momento, o vereador Fabiano, que é do MDB, lá de Vera Mendes, que inclusive já foi autuado a empresa dele pelo menos 6 vezes, nesse momento ele tem uma dívida ativa de quase R$ 24 mil.
O número exato é R$ 23.971,71, quase R$ 24 mil. E o que chama mais a atenção é porque ele continua com o cargo dele, continua como parlamentar, mesmo diante de 6 vezes a empresa dele ter sido autuada por trazer em alguns momentos ali vestígios de trabalho escravo.